Olá, povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje é 15 de abril e estou separando esse tempo para podermos estudarmos a palavra do Senhor. Hoje eu quero ler com você e estudar com você o livro de Jonas, um livro muito conhecido, e eu creio que todas as pessoas gostam muito, dessa passagem. Ela tem muito a nos ensinar. E nós precisamos conhecer a Cristo. E nós só conhecemos a Cristo através das Sagradas Escrituras, quando nós estudamos a palavra do Senhor, né? E nós precisamos estudar e colocá-la em prática. Então, hoje nós vamos estudar um pouco do livro de Jonas. Eu vou ler o primeiro capítulo, mas vou ler só do 1 ao 3 para não ficar muito grande. Então, vamos lá. Livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, gente, nós vamos começar a falar. Eu vou falando sobre a palavra, sobre a história, porque o livro de Jonas é um pouquinho grande. Então, eu vou explicando algumas coisas, depois vocês leem o livro de Jonas para vocês terem certeza do que eu estou falando é verdade ou não. Amém? Então, Jonas, ele era hebreu, ele era da cidade de Gat-Efé, perto de Nazaré, e ele era profeta. Um dia veio a palavra do Senhor a Jonas para que ele fosse até a cidade de Nínive, para proclamar a sua mensagem à nação pagã da Assíria e proclamar contra, porque a malícia já tinha chegado a Deus. Então, era para proclamar contra, não a favor de Nínive. Então Jonas ele se dispôs para fugir da presença de Deus, desobedecer ao que Deus tinha pedido. Então, com certeza, Jonas já conhecia a fama daquela cidade, a fama daquele povo. E conhecendo também a Deus, ele sabia que Deus era misericordioso e que se arrependeria do que ele disse, Mas Jonas errou, porque o juízo é Deus. Ele é quem sabe o que faz, Nós não temos que intervir ou fazer alguma coisa que vai desobedecer a Deus, nós temos que obedecê-lo. Então Jonas ele pegou um navio que ia para Tarsis, achando que ele fugiria da presença de Deus. Que inocente ele, Porque não há nada que Deus não veja. Os olhos de Deus estão sobre todos nós, sobre todas as coisas. Não há nada que nós achamos que vamos fazer que vai estar escondido, que vai estar oculto aos olhos de Deus. Deus enxerga tudo. E ele contou aos tripulantes, quando ele entrou no navio, a quem ele servia e que estava fugindo da presença de Deus. E os tripulantes, eles serviam a outros deuses, deuses falsos, Deuses com D minúsculo, porque não era o Deus verdadeiro. Mas Deus, vendo tudo aquilo, lançou sobre o mar uma grande tempestade, e o navio já estava quase se despedaçando. Então os tripulantes começaram cada um a clamar ao seu Deus, e jogaram a carga que estava levando para ficar mais leve o navio, Então Jonas estava lá tranquilo no porão, dormindo profundamente. Olha só. Então o mestre do navio foi até ele e pediu para que ele invocasse o seu Deus, Que talvez o Deus dele ia ouvir. Ingênuo ele, Então eles disseram para lançar sorte para que a quem recaísse a sorte, o mal estaria sobre essa pessoa, E a sorte caiu sobre Jonas. Então tá lá no versículo 8, do 8 ao 10, vocês podem ler lá que vocês vão achar que vai estar falando sobre isso. Então todos encheram de temor, e perguntaram o que eles fariam para que a tempestade parasse. E Jonas disse para jogar ele ao mar. Então podemos perceber aqui que quando nós desobedecemos a Deus, isso traz consequências ruins a nós e a todos à nossa volta, porque ele colocou todos ali em perigo e perigo de morte. Então, quando nós desobedecemos a Deus, a nossa família também sofre, aqueles que estão perto de nós também sofrem, Então, nós precisamos obedecer a Deus
buscar a Deus e não querer fugir dele. Então os homens começaram a rogar a Deus que não deixasse eles perecerem e que Deus não cobrasse o sangue de Jonas a eles, porque eles eram inocentes. Então eles começaram a clamar a Deus, né? Eles viram que Deus era real, que Deus era poderoso, e eles começaram a invocar o Deus verdadeiro, né? Então eles lançaram Jonas ao mar. Aqui nós percebemos que na hora do medo, na hora do aperto, eles clamaram ao Deus verdadeiro. Eles se encheram de temor e depois disso eles fizeram sacrifícios e votos a Deus. Então, na hora do medo, na hora da dificuldade, eles começaram a clamar ao Deus verdadeiro. Eles começaram a entender, eles entenderam que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro, o Deus a quem nós devemos clamar, a quem nós devemos adorar, a quem nós devemos obedecê-lo. Então, Jonas ali já tinha reconhecido que ele tinha errado e que ele estava fugindo de Deus. E a única forma do mar parar era jogando ele ao mar. Então, Deus, já sabendo de todas as coisas, Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas, e por 3 noites e 3 dias ele permaneceu ali dentro do peixe. Né? E durante esses 3 dias e essas 3 noites, Jonas fez uma oração a Deus de dentro do peixe. Está escrito lá no capítulo 2, né? Vocês lêem lá no capítulo 2 de Jonas, que vai estar escrito. Eu não vou ler porque senão vai ficar muito grande. E quando ele fez essa oração a Deus, Deus ouviu. Então, assim, não importa onde nós estejamos, não importa onde você esteja, Deus vai te ouvir. Não importa se você esteja num buraco profundo, se você esteja numa ansiedade, numa depressão, não importa se você está enfermo, não importa se você está triste, se você está com a mente perturbada, não importa o que você está passando, onde você esteja, porque Deus vai te ver onde você está. E Deus te ouve também. E apenas não te vê e não te ouve, mas ele atende ao teu clamor. Ele ouviu a oração de Jonas. Ele ouviu que Jonas estava ali dentro do peixe, porque ele mesmo colocou Jonas ali dentro daquele peixe. Deus mesmo preparou aquele peixe para engolir a Jonas. Então Deus falou novamente a Jonas para ele fazer o que antes já tinha feito, né? Então, se Jonas tivesse obedecido, não precisaria passar por aquilo. Mas às vezes nós passamos por aperto na nossa vida por causa da nossa desobediência a Deus. Se Jonas não tivesse desobedecido a Deus, ele não tinha que ser engolido por um peixe e ficar ali por 3 dias e por 3 noites em total escuridão no fundo do mar, né? Então ele passou por tudo aquilo ali por desobediência a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus, porque assim nós vamos evitar coisas ruins acontecendo na nossa vida. Então Deus falou ao peixe, né? Olha só, Deus falou ao peixe e o peixe ouviu a Deus e ele vomitou Jonas em terra firme. Então a gente pode perceber que até os animais, a natureza, eles obedecem a Deus, né? E nós muitas vezes ouvimos Deus, ouvimos a voz de Deus e caçamos desobedecer, fugir de Deus. Mas isso não adianta nada, porque nós vamos trazer consequências ruins para nós. Então, depois que o peixe vomitou Jonas em terra firme ali na praia, Jonas, né, já tinha ouvido a Deus, porque Deus tinha falado com ele para ir até a cidade e fazer o que Deus já tinha falado, proclamar contra aquela cidade. Então, a gente pode perceber aqui também que Deus, ele fala conosco, ele ouve a nossa voz, mas ele fala para a gente começar a fazer de onde nós paramos. Então, Deus falou com Jonas para ir fazer o que Deus já tinha pedido. Então, Deus não atrasou e nem adiantou o que ele já tinha falado com Jonas, mas ele pediu para fazer a mesma coisa que ele já tinha falado. Então, Jonas foi até a cidade, né? E por 3 dias ele percorreu a cidade toda, proclamando contra a cidade. E quando ele, né, estava proclamando contra a cidade, falando, pregando a mensagem que Deus pediu para que ele falasse, todos ali se encheram do temor e eles se arrependeram dos seus pecados e entre eles mesmos eles proclamaram um jejum. Eles vestiram de pano de saco, do menor ao maior, todos cobriram de cinza em sinal de arrependimento.
né? E nem os animais eles deram comida, eles fizeram com que até os animais jejuassem também, se cobrissem de pano de saco, e eles ficaram ali em jejum, porque eles se arrependeram, eles ouviram a palavra de Deus, se encheram de temor e se arrependeram do que eles estavam fazendo, do que eles faziam. Então Deus, vendo como que eles se arrependeram e se converteram do mau caminho que eles estavam, Deus também se arrependeu do que ele ia fazer, porque Deus ia destruir a cidade, porque aquele povo pecava tanto, era um povo mau, um povo desobediente, que praticava muita iniquidade e já tinha subido as narinas de Deus e Deus já não suportava mais. Mas aquele povo ouviu a mensagem, ouviu a palavra de Deus e se arrependeu. E hoje, né, hoje mesmo, quantas pessoas pregam o evangelho, falam do amor de Deus, as pessoas não se arrependem. As pessoas acham que Deus não está falando com elas. Nós precisamos pedir Deus um novo coração, para que nosso coração seja um coração contrito, um coração humilde, um coração que ouve a palavra de Deus, se arrepende dos nossos pecados e se volta para Deus, assim como esse povo fez. Arrependeu-se e proclamaram um jejum, né, em adoração a Deus, para que Deus pudesse ver o seu arrependimento. Então eles se arrependeram e Deus também se arrependeu do que ele ia fazer. Então Jonas, sabendo que Deus ia poupar aquela cidade, ele se irou muito. Olha só, um profeta, né? E pediu a morte a Deus. Está escrito lá no capítulo 4, do 1 ao 5 do livro de Jonas. Então tem profetas e pessoas, né? Pessoas normais como nós, que querem a bênção de Deus para si, mas não querem para os outros, né? Sendo que todos nós somos pecadores e nós carecemos da graça maravilhosa de Deus. Jonas era um pecador também, não só ele era um profeta, mas não quer dizer que ele não é pecado. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos necessitam da graça e da misericórdia do Senhor. Então ele tinha que se alegrar vendo o povo ali se arrependendo, buscando a Deus e Deus perdoando e voltando para aquele povo. Mas Jonas não, Jonas se irou porque Deus perdoou aquele povo. Então Jonas saiu da cidade e ele ficou ali próximo mesmo. E Deus fez nascer e crescer uma planta para fazer sombra a ele, para que Jonas ficasse mais confortável, porque o sol estava muito quente. E Jonas ele se alegrou muito, né? Porque a planta cresceu e fez sombra para ele. Porém Deus queria dar uma lição em Jonas. Deus ele é tremendo, ele é maravilhoso. Ele queria dar uma lição em Jonas, ele queria fazer Jonas aprender. Ele queria que Jonas entendesse o sentido de todas as coisas que Deus estava fazendo ali. Isso é a bondade de Deus, Deus trabalhando no nosso coração. Então, no dia seguinte, Deus enviou um verme e esse verme feriu a planta e ela secou imediatamente. E Jonas ficou irado novamente por causa da planta. Mas ele ficou irado porque ele teve compaixão da planta, porque a planta tinha nascido, crescido e morreu, né? Então ele ficou irado por causa da planta. Então Deus fala a Jonas, né, que ele tinha compaixão da planta, que nasce, seca, e não teria Deus compaixão da grande cidade com mais de 120 mil pessoas que não sabia discernir entre a mão esquerda e a mão direita e também os animais? Então Deus queria mostrar para Jonas. Jonas teve compaixão de uma planta que nasce, cresce e logo morre, e Deus não teria compaixão de uma cidade inteira, com mais de 120 mil pessoas que não tinham discernimento entre a mão esquerda e a direita, e também tantos animais, né? Então, assim, Deus termina esse livro com essa pergunta, né? Assim, Deus é maravilhoso. Então, nós podemos fazer uma reflexão sobre esse livro. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. E ele tem um plano e um chamado. E ele nos diz o que fazer. E nós também podemos obedecer ou desobedecê-lo a Deus. Mas tem graves consequências, né? Tanto se nós obedecermos ou se desobedecermos. Se nós obedecermos, vai ter consequências boas. A nossa família será abençoada, aqueles que estão próximos serão abençoados, né? Mas se nós desobedecermos ao Senhor, nós vamos trazer sobre nós e sobre aqueles que estão à nossa volta graves consequências, nos machuca e também machuca aqueles que estão ao nosso próximo. Pode trazer até morte, né, para nós e para aqueles que estão próximo de nós, perigo de morte,
Então nós precisamos obedecer ao Senhor para que nós possamos viver em paz e viver com a presença do Senhor. Então, ele não dá, Deus, ele nos dá novas chances, né? Se nós nos arrependermos. Ali, quando Jonas se arrependeu, ele diz novamente a mesma coisa para Jonas, para fazer de onde ele parou. E conosco é a mesma coisa. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, nos voltarmos para Deus, Ele vai ouvir a nossa oração e Ele vai falar conosco para nós nos levantarmos e começarmos a fazer de onde nós paramos. Porque Deus não nos quer ver parado, ou Deus não nos quer ver mortos, mas Deus quer nos ver vivos e obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle. Então, se Jonas não tivesse arrependido, talvez ele teria morrido, né? Mas graças a Deus que ele se arrependeu e Deus deu uma nova chance para ele obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus tinha ordenado a ele. Mas mesmo assim, né, ele não queria que Deus perdoasse aquele povo, que era grandes pecadores aos olhos do Senhor. Mas o povo se arrependeu de seus pecados e Deus o poupou. Né? Deus pregou uma lição ali em Jonas e eu creio que Jonas se arrependeu também de ter colocado aquilo no coração dele. Então, gente, o arrependimento move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos muitos pecados. Nós precisamos nos arrepender e nos voltarmos para Deus. Nós precisamos nos voltarmos para Deus em clamor, em oração, em jejum e sabemos que só o Senhor é Deus e que não há outro além de ti. Né? Hoje é Jesus que morreu na cruz por nós. Ele já pagou um alto preço pelos nossos pecados e hoje nós somos livres. Porque quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima para baixo, isso indicando que nós teríamos livre acesso a Deus. Nós não precisamos de ninguém para ir a Deus por nós. Hoje nós temos esse livre acesso para ir a Deus e pedir Ele perdão pelos nossos pecados, porque quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor, nós pedimos Ele perdão, Ele nos perdoa, Ele nos abraça, Ele nos ajuda, Ele muda a nossa sorte. Então Deus quer mudar a sua sorte, Deus quer te dar uma nova vida, Deus te quer ver vencedor, porque a palavra do Senhor nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, entregar o nosso caminho, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não há outro além de Jesus. Então que você possa se arrepender dos seus pecados, se colocar na posição, buscar a Deus para a sua vida e viver em obediência ao Senhor, para que você traga as bênçãos de Deus sobre a sua vida, para que Deus abra as janelas do céu sobre a sua vida e te abençoe com todas sortes de bênçãos. Então, este era o livro de Jonas. Eu amo este livro. É uma reflexão maravilhosa, que nós possamos estudar a palavra do Senhor e buscar o discernimento, o entendimento para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Ele abençoe sua vida, sua casa, sua família, né? E que você seja uma pessoa abençoada por Ele e que a graça e a misericórdia dele esteja sobre a sua vida, que você reconheça a soberania de Deus sobre a sua vida. Um abraço, Jesus te abençoe.